O berço de ouro, sangue e esquecimento. No coração da Amazônia, existe um buraco que não deveria existir. Uma cratera de lama espessa, escavada por milhares de mãos desesperadas, onde o sol refletia não apenas no ouro, mas no suor, no medo e no sangue de homens que trocaram tudo por uma promessa. Serra Pelada não nasceu como um garimpo, nasceu como uma febre. Uma febre que se espalhou pelo Brasil dos anos 80 como se o país inteiro estivesse sendo atraído por um imã invisível. Em semanas, uma montanha virou ferida aberta e essa ferida começou a engolir homens como se fosse viva. Relatos da época falam de até 100 mil garimpeiros comprimidos em um vale estreito, caminhando como formigas humanas, carregando sacos de terra que pesavam mais do que os próprios ossos. Era uma coreografia brutal. Homens nus, cobertos de lama, subindo e descendo em trilhas improvisadas, enquanto chuvas torrenciais transformavam o solo em armadilhas mortais. A cada deslizamento, dezenas desapareciam. A cada briga, alguém era enterrado antes de amanhecer. A cada dia, corpos eram retirados em silêncio, ou simplesmente deixados onde caíam, porque ali, na lama, mortes não eram exceções. Eram rotina. A Serra Pelada dos jornais mostrava riqueza. A Serra Pelada real escondia pactos, crimes, desaparecimentos e uma violência tão crua que até hoje se sussurra sobre o que realmente aconteceu lá dentro. Porque aquele garimpo não foi uma corrida por ouro. Foi um ritual de sacrifício moderno, onde cada grama extraída tinha o preço de uma vida. E o cofre que iremos abrir hoje não guarda tesouros. Guarda o que a lama tentou enterrar para sempre. A montanha que sangrou. Antes de ser um abismo, Serra Pelada era uma montanha. Uma montanha comum, silenciosa, como tantas outras que dormem na Amazônia. Mas em janeiro de 1980, quando um lavrador encontrou pequenas pepitas brilhando no barro, a montanha acordou. E o Brasil acordou com ela. A notícia correu como fogo em capim seco. Em questão de dias, a mata foi tomada por homens que abandonavam tudo. Famílias, colheitas, empregos, casas inteiras. Vinham de todos os cantos, embalados por um rumor que parecia lenda. O ouro está na superfície, é só pegar. Quando os primeiros garimpeiros chegaram, a montanha ainda estava de pé, mas ela não resistiu ao peso da obsessão humana. Pá após pá, enxada após enxada, explosão após explosão. Aquele gigante de pedra e terra começou a ruir. A cada corte, a cada buraco cavado às pressas, algo na paisagem parecia reagir. O solo ficava mais úmido, as paredes mais instáveis, como se a própria montanha estivesse sangrando. Homens escorregavam, sumiam, eram engolidos vivo pela lama densa. E a cada desaparecimento, ninguém parava, porque cada minuto valia uma fortuna. Relatos da época descrevem cenas que hoje soam impossíveis. Fileiras intermináveis de homens subindo com sacos de até 60 quilos nas costas, pisando em trilhas tão estreitas que um tropeço significava queda certa, e queda significava morte. A encosta vibrava com o impacto dos pés, e o som da lama cedendo era tão comum quanto gritos abafados de quem escorregava e desaparecia antes que alguém pudesse estender a mão. A montanha virou vale, o vale virou crateras. E as crateras, juntas, formaram um cenário que muitos chamavam de ferida aberta. Um fotógrafo descreveu Serra Pelada como o único lugar onde a terra parece ter virado carne. Havia calor, cheiro forte, vapor subindo como respiração. E a lama, espessa, pesada, sempre úmida, parecia viva. Parecia mover-se à noite, mudar de textura, esconder vestígios. Como se a própria terra tentasse engolir provas do que acontecia ali. E enquanto o ouro descia em baldes improvisados, a montanha tombava diante de algo maior do que picaretas: a ganância. Não apenas dos garimpeiros, mas dos homens armados que, pouco a pouco, começaram a tomar conta da área. A cada novo barranco derrubado, a cada novo veio encontrado, a paisagem e os homens que a exploravam se degradavam juntos. Um processo lento, cruel, irreversível. A montanha sangrava barro. Os homens sangravam silêncio. Hoje, olhando as imagens da época, fica claro.
Serra Pelada não foi escavada, foi sacrificada, e com ela, milhares de vidas que ninguém ousa somar. O formigueiro humano. Quando os helicópteros militares sobrevoavam Serra Pelada, a imagem que aparecia lá embaixo não parecia real. De longe, o garimpo parecia um formigueiro gigantesco, pulsando, vibrando, respirando. De perto era ainda pior. Milhares de homens comprimidos em um anfiteatro de barro vivo, movendo-se em sincronia desesperada, como se cada um carregasse nos ombros o próprio destino, e o destino de todos os outros. Estima-se que, no auge, mais de 80 mil homens trabalhavam ao mesmo tempo no garimpo. Não havia máquinas, não havia descanso, apenas corpos. Corpos subindo e descendo barrancos íngremes, carregando sacos que pareciam duplicar de peso a cada passo. A inclinação era tão severa que muitos caminhavam quase de quatro, pressionando os dedos contra a terra para não despencar. Cada trilha estreita tinha 2 sentidos. Quem subia com 60 quilos de lama nas costas e quem descia para buscar mais. Não havia espaço para erro. Não havia tempo para respirar. Os homens se organizavam em fileiras espontâneas, como insetos trabalhando dentro de uma colmeia de dor e esperança. Cada movimento parecia coreografado por uma força invisível, a força da necessidade. A chuva transformava tudo em um campo de batalha escorregadio. Bastava um passo em falso para iniciar um deslizamento que arrastava dezenas. E ainda assim, ninguém parava. A terra não parava. E a promessa do ouro, muito menos. O som era outro personagem. O bater das picaretas, o grito de quem achava um veio, o choro de quem havia perdido tudo, o barulho de avalanches pequenas que se repetiam dia e noite. Serra Pelada nunca dormia. O garimpo inteiro parecia respirar junto. Uma respiração tensa, acelerada, sufocante. O ar era pesado, úmido, cheio de partículas de barro que grudavam na pele, nos olhos, nos pulmões. E havia o cheiro. Um misto de suor, metal, sangue seco, pólvora e lama. Um cheiro tão forte que muitos diziam que, depois de uma semana ali, ele impregnava a alma. Serra Pelada entra em você, diziam, e nunca mais sai. Mas o mais impressionante, e também o mais aterrorizante, era observar como homens que jamais haviam se encontrado se tornavam peças de um organismo maior, sem consciência coletiva, mas com uma fome comum. Ali não havia idade, cidade natal ou profissão anterior. Todos viravam iguais perante a parede viva de lama. A única coisa que diferenciava um do outro era a sorte. E ela mudava de humor rápido demais. Quando alguém gritava, "Achou!", centenas corriam na direção do som, esmagando pés, cotovelos, sonhos. Cada descoberta virava batalha. Cada pepita, motivo de briga. Cada fração de ouro, motivo de morte. E, paradoxalmente, ninguém parava para olhar o todo. Aquela cratera imensa, devorada por homens que se devoravam entre si. O garimpo não era um trabalho. Era uma febre. Uma febre que queimava sem cessar, queimando músculos, queimando vidas. Muitos chegavam pobres e iam embora pobres, ou não iam embora. Outros encontravam ouro, mas perdiam a sanidade, a família, a saúde. Porque Serra Pelada nunca deu nada de graça. Cada grama de ouro custava algo. Às vezes um dia de vida, às vezes uma perna, às vezes a alma inteira. De cima, parecia um formigueiro. De dentro, parecia um inferno. E o pior é que todos ali sabiam disso. Mas ninguém conseguia sair, porque a esperança, quando se mistura com lama, vira cimento. As regras não escritas do garimpo. Nenhum manual explicava como sobreviver em Serra Pelada. Não havia leis oficiais, contratos, orientações de segurança. O garimpo funcionava em outro tipo de ordem. Uma ordem forjada na lama, moldada pela fome e sustentada pelo medo. Era um ecossistema próprio, com códigos tão rígidos quanto invisíveis. E quem não aprendia rápido, não durava. A regra mais importante era simples e brutal. Ouro se respeita, mas se disputa até a morte. Não existia achar primeiro. Existia defender até o fim. Muitas vezes, um grito de descoberta era também uma sentença de morte, porque atraía dezenas de homens famintos, capazes de tudo
para mudar o próprio destino. Brigas aconteciam todos os dias. Facões, pedras, barras de ferro. Qualquer coisa servia como arma. Em Serra Pelada, a vida valia menos que uma lasca dourada. Outra regra silenciosa dizia que ninguém trabalhava sozinho. Cada garimpeiro fazia parte de uma turma. Era uma irmandade forçada, mas necessária. Eram eles que seguravam a corda quando você escorregava. Eles que te tiravam da lama quando o barranco começava a engolir. Eles que dividiam comida, água e golpes. Turmas rivais se odiavam e bastava um olhar torto para transformar a amizade em guerra. Mas dentro da própria turma havia lealdade. Uma lealdade nascida não da confiança, mas da necessidade. E havia os donos do barranco. Territórios improvisados, marcados por pedaços de lenha, panos sujos, entalhes no barro. Se alguém pisasse onde não devia, a punição vinha antes da explicação. O terreno era tão disputado quanto o próprio ouro. A cada chuva, tudo era refeito. A cada deslizamento, tudo era reconfigurado. Mas as fronteiras invisíveis continuavam lá, guardadas por homens que não hesitavam em defender cada centímetro com a própria vida. O silêncio também era a regra. Em Serra Pelada, quem falava demais acabava sumindo. Denúncias eram punidas com violência imediata. Quem escondia ouro no corpo, prática comum, sabia que qualquer movimento suspeito podia atrair olhos perigosos. Muitos morreram tentando fugir com pepitas escondidas nas botas. Outros tiveram os próprios bolsos virados do avesso por homens que tratavam cada gesto como ameaça. E ainda havia a hierarquia não oficial. Cozinheiros, lavadores, carregadores, batedores, vigias, prostitutas, atravessadores, soldados, policiais, jagunços. Todos conviviam no mesmo território, mas não no mesmo nível. No topo estavam os atravessadores, homens que sabiam pesar, avaliar, negociar e roubar sem levantar suspeitas. Eles decidiam o valor do ouro. Eles decidiam quem prosperava. Eles decidiam quem vivia. O medo também tinha suas próprias regras. Todos evitavam certas áreas do garimpo ao anoitecer. Diziam que era onde a lama engolia mais rápido, onde homens desapareciam sem deixar vestígios, onde a escuridão parecia densa demais para ser apenas ausência de luz. Muitos acreditavam que Serra Pelada tinha vida própria e que exigia sacrifícios. Outros falavam de espíritos, maldições, energias malignas despertadas pela ambição humana. A verdade é que, sob o peso de 80.000 homens movidos pela mesma febre, qualquer superstição ganhava força. E com tantos corpos sendo engolidos diariamente pela lama, qualquer crença encontrava fundamento. No fim, as regras não escritas tinham um único objetivo: manter o caos sob controle suficiente para que o garimpo continuasse funcionando, alimentando a esperança que prendia todos ali. Porque em Serra Pelada, ninguém acreditava em justiça. Acreditavam apenas em ouro. E ouro naquele lugar valia mais do que qualquer vida, inclusive a própria. A força bruta do barro. O barro de Serra Pelada não era apenas terra molhada. Ele tinha vida própria. Um peso vivo, denso, imprevisível. Um organismo que se movia, engolia, sufocava. Para muitos, o barro era o verdadeiro dono do garimpo. Para outros, era o guardião silencioso que cobrava um preço por cada grama de ouro arrancada de suas entranhas. A cena que marcava qualquer recém-chegado era a mesma. Centenas de homens escalando paredes verticais de lama, equilibrando-se como formigas humanas em um formigueiro aberto. Cargas imensas sobre as costas, sacos que chegavam a pesar 80 quilos, às vezes 100. Cada passo era um pedido de milagre. Cada escorregão, um convite para a morte. Porque quando um homem caía, ele não caía sozinho. Ele arrastava dezenas. Deslizamentos eram comuns. A cada chuva, e chovia quase todos os dias, o garimpo inteiro se tornava uma garganta de barro prestes a desabar. Homens gritavam alertas, outros corriam sem olhar para trás. E havia também aqueles que ficavam congelados, sabendo que não haveria tempo de fugir. O desmoronamento vinha como um trovão surdo, empurrando tudo para baixo. Em segundos, vidas eram soterradas, dissolvidas, esquecidas. Ninguém tinha certeza de quantos morreram assim. Alguns dizem centenas, outros milhares.
O barro não devolvia corpos, ele absorvia, incorporava. Como se guardasse para si as histórias dos homens que ousaram cavar fundo demais. E ainda assim, eles continuavam descendo. Porque o barro não era só morte, era promessa. O ouro estava misturado nele, escondido como pequenas estrelas apagadas. E quanto mais fundo se cavava, maior a esperança. A cada pá de lama, a cada sacola erguida, a febre crescia. Homens mergulhavam até a cintura naquele líquido espesso, segurando cordas improvisadas, enquanto gritos ecoavam das encostas. Puxa! Desce! Cuidado! Era um caos coordenado, um balé grotesco, uma engenharia humana movida apenas por força bruta e desespero. Os veterinários que vieram auxiliar, porque médicos não eram suficientes, relatavam lesões absurdas, colunas destruídas, joelhos esmagados, músculos rompidos. Muitos garimpeiros andavam dobrados, arrastados por colegas, as pernas tremendo como se carregassem 100 anos de trabalho. As mãos eram retorcidas, cortadas, sem unhas. Um dedo machucado significava infecção. Infecção significava febre. Febre, naquele lugar, significava morte. E não era apenas o corpo que cedia. A mente também. Muitos diziam que o barro sussurrava, que ouvia passos, que avisava quando ia cair, mas só para alguns. Superstições nasciam diariamente. Alguns garimpeiros faziam pequenos rituais antes de descer. Outros se recusavam a trabalhar em certas áreas, jurando que ali a terra estava nervosa. O maior perigo, porém, vinha da natureza humana. A força do barro era imensa, mas a força do desespero era maior. Em momentos de pânico, homens empurravam outros para ter espaço. Em disputas por pequenos reflexos dourados, lutavam como animais encurralados. O barro ficava marcado de pegadas, sangue, ferramentas quebradas e silêncios que nunca eram explicados. A cada fim de tarde, quando o sol caía sobre o gigantesco anfiteatro de lama, os homens subiam exaustos, cobertos de barro dos pés à cabeça, parecendo criaturas esculpidas pelo próprio garimpo. Olhavam para trás e viam o poço, um buraco vivo, pulsante, respirando pesado sob o peso de milhares de sonhos contraditórios. Serra Pelada engolia. Serra Pelada devolvia pouco. Serra Pelada moldava quem entrava e destruía quem não conseguia sair. Porque, no fim das contas, ninguém lutava contra o barro. Lutavam contra a própria esperança. E esperança, naquele lugar, era mais pesada do que qualquer saco de lama. A guerra pelo ouro. Serra Pelada nunca foi apenas um garimpo, foi um campo de batalha. Uma guerra sem fronteiras definidas, sem exércitos regulares, mas com inimigos claros. A fome, a ambição e outros homens. Porque, quando o ouro apareceu em toneladas, algo mais emergiu da lama. O instinto mais primitivo da humanidade. No início, a disputa era silenciosa. Um empurrão aqui, um saco tomado ali, uma mentira sussurrada na hora certa. Mas conforme o poço cresceu e as notícias se espalharam pelo país, chegaram homens armados, quadrilhas, milícias improvisadas. O garimpo, antes controlado por regras tácitas, se tornou uma terra sem dono. Ou melhor, com donos demais. As primeiras mortes por disputa de ouro foram sussurradas, escondidas no fundo da noite. Um corpo desaparecia, outro era encontrado sem identificação. Os garimpeiros diziam frases curtas, como quem explica o inevitável. Caiu. Escorregou. Sumiu. Mas todos sabiam, nada ali acontecia por acaso. Com o tempo, armas começaram a circular como se fossem ferramentas comuns. Facas, revólveres, espingardas velhas. Tudo servia. O ouro era medido em gramas, a vida em nada. Um homem podia matar outro por um brilho mal interpretado, por um boato de que havia achado uma pepita grande demais, por ter olhado para o lugar errado na hora errada. E no centro desse caos crescente surgiram facções. Pequenos grupos que controlavam áreas específicas do poço, cobrando taxas, impondo regras próprias, decidindo quem trabalhava, quem descansava, quem vivia. O garimpo virou um tabuleiro, com peças movidas não por estratégia, mas por impulsos selvagens. As brigas aconteciam em qualquer hora,
Em qualquer canto, dois garimpeiros se encaravam, discutiam e, em segundos, já rolavam pela lama, mordendo, socando, gritando. Outros se aproximavam, não para separar, mas para ver quem cederia primeiro. Às vezes, o motivo era uma pepita minúscula. Outras, o simples fato de alguém ter encontrado ouro demais. Mas o ápice do descontrole veio com a chegada de pistoleiros. Homens enviados de longe, pagos para vigiar cargas de ouro, extorquir garimpeiros ou eliminar rivais. As noites se tornaram ainda mais perigosas. Lanternas apagavam de repente. Gritos breves ecoavam no escuro. O garimpo acordava e seguia como se nada tivesse acontecido, porque em Serra Pelada a vida valia menos que um filete dourado. O governo tentou intervir, mas sua presença era insuficiente. Um destacamento militar vigiava a região, mas os soldados sabiam que não controlavam nada. No máximo, assistiam. Às vezes mediavam, outras eram parte do problema. Corrupção se infiltrou por todos os lados. Ouro circulava em mochilas, bolsos, botas, até dentro de marmitas. E cada grama desviada era motivo para mais violência. A guerra pelo ouro criou códigos próprios. Homens aprendiam rápido a calar, a esconder, a desconfiar. A lealdade era temporária, a amizade, rara, a traição, cotidiana. Um garimpeiro podia dividir o almoço com você pela manhã e tentar te matar à tarde se achasse que você estava escondendo uma pepita. Há relatos de brigas tão grandes que paravam o trabalho por horas. O poço inteiro observando dois grupos armados discutirem território. Às vezes alguém atirava para o alto e tudo se resolvia. Outras não. E a lama, já acostumada a engolir sonhos, também engolia corpos sem fazer distinção. Serra Pelada virou um cenário de guerra não declarada. Uma mistura de febre do ouro e colapso moral, onde homens pobres lutavam com unhas, dentes e balas por um metal que, no fim, quase nenhum deles veria brilhar em suas próprias mãos. Porque no garimpo, todos achavam que lutavam por ouro, mas aos poucos, a verdade se tornava clara. Ninguém estava lutando por riqueza. Estavam lutando para não desaparecer. E em Serra Pelada, desaparecer era a coisa mais fácil que um homem podia fazer. Os poderes sombrios que controlavam a colina. Enquanto milhares de homens lutavam entre si na lama, algo maior observava tudo de cima da colina. Serra Pelada não era apenas um garimpo. Era um organismo vivo alimentado por interesses que iam muito além dos sonhos dos garimpeiros. E no topo dessa estrutura, um poder silencioso operava. O controle político e militar do ouro. Alguns chamavam de ordem, outros de domínio absoluto. A presença do Estado na região parecia, à primeira vista, uma tentativa de manter a paz. Soldados vigiavam os acessos. Havia horários rígidos, filas para entrada e saída, regras para a pesagem do ouro. Mas bastava olhar de perto para perceber que aquilo não era organização, era vigilância. Não uma proteção, mas um cerco. A colina, onde ficavam os alojamentos das autoridades, os escritórios, a balança oficial e os depósitos, era outro mundo. Enquanto o poço fervilhava de homens magros, doentes, sujos, a colina tinha rádios funcionando, armas novas, documentos circulando em pastas lacradas e conversas que ninguém ousava questionar. Garimpeiros diziam que ali se decidiam destinos. Quem podia trabalhar, quem seria barrado, quem carregaria ouro, quem seria punido. E o mais estranho, muita coisa acontecia longe dos olhos da maioria. Corria entre os garimpeiros o boato de que certas sacas de ouro simplesmente desapareciam durante a pesagem. Que homens armados entravam de madrugada, levavam caixas fechadas e sumiam por trilhas proibidas. Que helicópteros pousavam sem registro, carregando cargas que não apareciam nos relatórios oficiais. A colina sabia e aprovava. O ouro movimentava paixões lá embaixo, mas lá em cima movimentava poder. Alguns garimpeiros relatavam que, ao tentar contestar pesos adulterados, eram expulsos, ameaçados ou simplesmente desapareciam por alguns dias, retornando silenciosos, mudos, como se tivessem visto algo que não deveriam. Outros diziam que funcionários de alto escalão tinham suas próprias equipes
de garimpeiros privados. Homens escolhidos a dedo para trabalhar em áreas secretas, onde ninguém mais podia cavar. Havia também histórias sobre uma sala fechada, onde apenas militares e poucos civis tinham acesso. Ali, dizia-se que o ouro bruto era separado, catalogado e enviado para fora do garimpo, longe do controle dos trabalhadores comuns. Alguns afirmavam que parte da riqueza de Serra Pelada nunca foi registrada oficialmente, que toneladas foram desviadas para financiar campanhas políticas, grupos armados, operações clandestinas. Nada disso era provado. Mas no garimpo, onde todos viam tudo, ninguém duvidava. A colina não era apenas um ponto alto. Era um centro de comando. Uma torre de vigilância que enxergava o garimpo como um formigueiro humano, útil, substituível, lucrativo. E enquanto homens morriam por gramas de ouro no poço, ali em cima decidia-se o destino de quilos, talvez toneladas. Nenhum garimpeiro tinha poder para questionar. Nenhum podia subir sem autorização. E quando alguém tentava, era recebido por olhares que não pediam explicação. Exigiam obediência. Mas a parte mais sombria do poder da colina vinha das alianças invisíveis. Militares que mudavam de posto repentinamente. Funcionários que enriqueciam de um ano para o outro. Veículos que chegavam escoltados e saíam ainda mais protegidos. A cada movimento, a certeza se consolidava. Serra Pelada tinha donos, e nenhum deles vestia lama nas botas. O garimpo era uma promessa de riqueza para os homens do poço. Mas para os homens da colina, era um império. Um império regido por silêncio, medo e ouro. E quem tentava romper esse sistema descobria, da pior maneira possível, que o brilho do ouro também produz sombra. Uma sombra tão profunda que podia engolir qualquer um, inclusive aqueles que ousavam enxergar longe demais. O colapso e o que ficou enterrado. Quando Serra Pelada começou a secar, não foi apenas a água que desapareceu, foi o mito. Aquilo que por anos parecia uma máquina infinita de riqueza, começou a revelar rachaduras profundas. O ouro tornava-se escasso, as promessas rareavam, e a estrutura que mantinha o garimpo funcionando começou a se desmanchar como a lama entre os dedos dos homens. E como sempre acontece quando a fortuna evapora, a verdade veio à tona. Lenta, pesada e impossível de ser ignorada. O colapso começou silencioso. Barrancos caíam com mais frequência, túneis desmoronavam, e o poço se transformava num risco calculado que já não valia a pena. Os garimpeiros desesperados cavavam mais fundo, mais rápido, mais perigosamente. Alguns dias pareciam campos de batalha. Homens soterrados, gritos que ecoavam na lama, correntes humanas tentando salvar corpos que às vezes não voltavam inteiros. O ouro diminuía, mas o sangue aumentava. A colina, que sempre assistira ao garimpo de cima, observou tudo sem pressa. Era como se esperasse. Como se soubesse que quando o ouro enfraquecesse, os homens também enfraqueceriam, e com isso, qualquer resistência ao controle. O fim oficial veio quando as autoridades decretaram o fechamento do poço por risco de tragédia. Mas entre os garimpeiros, a crença era outra. O fechamento não foi por segurança. Foi para encobrir o que havia lá embaixo. Nos últimos meses antes do colapso, garimpeiros juravam que encontraram algo estranhíssimo nas profundezas. Corpos que não deveriam estar ali, enterrados longe demais do topo. Túneis que não haviam sido feitos por mãos comuns. Estruturas improvisadas que pareciam esconder algo, não proteger. Havia rumores sobre sacas de ouro desaparecidas, sobre áreas de escavação proibidas e sobre ordens para que partes do poço fossem soterradas rapidamente antes que alguém pudesse ver. E então veio o desmonte. Milhares foram expulsos, barracas queimadas, equipamentos confiscados. O garimpo virou um campo vazio, monitorado por homens armados. Muitos garimpeiros ficaram sem nada, sem ouro, sem casa, sem respostas. A riqueza de Serra Pelada evaporou para escritórios distantes, cofres inalcançáveis, bolsos invisíveis. Mas o que realmente ficou enterrado? Alguns dizem que o poço esconde toneladas de ouro jamais registradas, desviadas antes do fechamento.
Outros juram que a lama guarda corpos de homens que nunca foram oficialmente declarados mortos, vítimas de brigas, queda de barrancos ou conflitos silenciosos que nunca chegaram aos jornais. Há ainda relatos de que documentos desapareceram exatamente no período do colapso. Mapas de galerias, quantidades de ouro extraídas, registros de pesagem. O mistério mais profundo, porém, é outro. Por que logo após o fechamento, equipes militares entraram no poço? Por que escavaram áreas específicas durante a madrugada? E por que tudo foi feito sem testemunhas? Garimpeiros que permaneceram escondidos nas redondezas dizem que ouviram máquinas pesadas trabalhando à noite, luzes fortes, ordens ríspidas. Algo foi retirado dali, mas ninguém sabe o quê. Quando o sol nasceu, Serra Pelada já não era mais um garimpo. Era uma cratera silenciosa, cercada por grades, vigiada, proibida, um túmulo gigante que engoliu esperanças, corpos e verdades que nunca seriam formalmente admitidas. O colapso não enterrou apenas o ouro. Enterrou histórias, enterrou segredos. Enterrou um pedaço do Brasil que muitos tentam esquecer. E hoje, olhando para aquela cratera seca e estéril, fica a sensação de que Serra Pelada não acabou. Ela foi fechada. E tudo o que ficou ali dentro foi silenciado. Serra Pelada não é apenas um capítulo da história brasileira. É uma ferida aberta. Um lugar onde a pobreza encontrou a esperança, onde a esperança encontrou o desespero, e onde o desespero encontrou algo muito mais profundo. A verdade incômoda de que o ouro nunca brilha de graça. Enquanto revisitamos imagens daquele formigueiro humano escalando paredes de barro, carregando sacos de lama como se carregassem a própria vida, percebemos que ali não havia apenas mineração. Havia sacrifício, havia fé. Havia uma espécie de ritual coletivo em busca de algo que o mundo sempre prometeu, mas raramente entrega. O que mais impressiona, olhando para a Serra Pelada hoje, não é o ouro que saiu dali, mas o silêncio que ficou. Silêncio das autoridades, silêncio dos arquivos, silêncio das histórias que nunca foram contadas, porque talvez fossem perigosas demais, inconvenientes demais, valiosas demais. Cada garimpeiro que voltou para casa sem nada levou consigo um pedaço desse silêncio. E cada um que nunca voltou deixou um eco, ainda preso sob toneladas de lama. Este caso nos lembra de que os maiores mistérios não são os sobrenaturais. São os humanos. São as decisões que enterram verdades junto com corpos. São os lugares que prometem riqueza, mas entregam cicatrizes. E são os momentos em que um país inteiro observa, mas poucos compreendem o que realmente está acontecendo. Ao abrir este cofre, não encontramos ouro, encontramos espelhos. E neles, o reflexo de um Brasil que ainda tenta entender seu próprio passado. E que talvez ainda não esteja pronto para encarar o que ficou escondido no fundo daquele poço. O ouro que sussurra no subsolo. Serra Pelada nunca terminou. Ela apenas mudou de forma. O que antes era um abismo aberto na terra, hoje é um abismo aberto na memória. Um lugar onde as histórias sobrevivem, mesmo quando os corpos não sobreviveram. O ouro que todos buscavam continua lá embaixo, silencioso, indiferente, lembrando que a ambição humana sempre cava mais fundo do que deveria. Enquanto o tempo avança, a cratera se encheu de água, mas não lavou o passado. Apenas o escondeu sob um espelho turvo, onde ninguém quer olhar por muito tempo. O que aconteceu ali não foi apenas garimpo. Foi um experimento social extremo, onde milhares de homens foram empurrados para os limites da fome, da fé, da violência e da esperança. Serra Pelada devorou vidas, mas devolveu algo que ainda pesa sobre o país. Perguntas sem resposta. Onde foi parar o ouro? Quem lucrou? Quem mandou? Quem desapareceu no barro e por quê? Em que momento a linha entre sonho e exploração se tornou impossível de distinguir? Ao fechar este cofre, percebemos que algumas histórias não pedem para ser resolvidas. Elas pedem para ser lembradas. Porque enquanto houver silêncio sobre Serra Pelada, ela continuará sussurrando do fundo da terra. Lembrando que riqueza não é apenas metal brilhante, mas também tudo o que ela custa. E às vezes, o preço é tão alto que nenhum ouro do mundo consegue pagar.